Minha gente, hoje a gente vai ter uma conversa baseada no texto de Gálatas que a gente está lendo sobre a necessidade da gente permanecer firmes na fé. A gente está conversando a partir desse texto escrito pelo apóstolo Paulo e uma das coisas que a gente tem ouvido aqui regularmente é que o evangelho, essa boa nova, pode muitas das vezes e facilmente ser confundido com outro evangelho, que é tipo uma nota falsa. Você pega uma nota verdadeira e uma nota falsa, se ela for muito discrepante, você obviamente não vai acreditar, está muito distante da realidade. Uma boa nota falsa é aquela que mais se parece com a verdadeira. Eu não sei vocês, mas eu já peguei nota falsa. Alguém já teve essa experiência de pegar um troco, a pessoa te dá uma nota falsa? Você, né, Felipe? Eu me lembro, era adolescente, estava na praia, e aí eu fui pagar alguma coisa com o dinheiro que minha mãe me deu. Olha, eu falando que minha mãe me deu nota falsa para pagar as coisas. E era uma nota falsa, a gente não tinha percebido que era muito parecida, assim, muito, muito parecida. E aí o dono da loja falou assim, olha, essa nota não é verdadeira não. Eu fiquei constrangidíssimo, assim, porque era uma nota falsa, mas parecia muito com a verdadeira. É diferente de você pegar uma nota de banco imobiliário e achar que aquilo é uma nota que você pode comprar alguma coisa. Não dá, né? Então, o evangelho também, ele tem os seus, digamos assim, as suas notas falsas, as suas falsificações. Quando eu era adolescente, tinha muito aquela coisa de CD falsificado e vendia muito aquele negócio, né? Hoje em dia, praticamente acabou com essa coisa do digital, todo mundo paga plano de assinatura de Spotify, de Deezer, então não tem mais, mas era muito comum. E o evangelho também tem as suas falsificações e a gente tem que ficar muito atento o tempo todo no nosso coração para a gente não comprar um evangelho falso. E é sobre isso que Paulo vai dizer nessa carta aos Gálatas, quando ele diz o seguinte, olha, vocês têm o evangelho que eu preguei para vocês, mas vocês também têm um outro evangelho, um falso evangelho, que na verdade não é o evangelho. É uma adulteração do evangelho e que pode levar vocês a um caminho de perdição, né? Então, a fé, como Paulo vai mostrar para a gente hoje, ela não é um sentimento do tipo assim, nossa, eu estou me sentindo com muita fé. A fé é uma confiança. Como eu falei na semana passada, é uma confiança sóbria, calma, em quem nós estamos. E nós estamos em Deus e por isso que a nossa confiança em Deus é essa confiança calma e sóbria. Isso é fé. E aí, quando a gente confunde a fé com sentimento, a gente pode achar que um dia a gente está com fé e outro dia a gente não está com fé. A fé, apesar de não ser um sentimento, é uma coisa que precisa ser cultivada na nossa vida o tempo todo. A gente se reúne aqui e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, existem várias maneiras da gente fortalecer a nossa fé. Lendo os textos bíblicos, que são testemunhos de fé de homens e mulheres que andaram com Deus, ouvindo o Evangelho e tendo experiências pessoais ou pessoal com Deus. Então, para que a gente cultive uma vida de confiança, para que a gente cultive uma vida de fé, eu quero convidar vocês hoje à leitura de Gálatas, capítulo 5, versos de 1 a 15. Aqui atrás a gente vai projetar também o texto, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Eu estou lendo a versão NVT, tá bom? Gálatas capítulo 5, versos de 1 a 15, isso aí. Diz assim. Portanto, e aí para fazer jus a um teólogo que eu lia muito, alguns anos atrás, chamado Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones foi um pastor muito importante, que ele dizia o seguinte, toda vez que a Bíblia começa, o apóstolo Paulo, com a palavra portanto, é porque você tem que ficar muito atento ao que ele vai dizer. Então, para usar o Martyn Lloyd-Jones aqui, fiquem muito atentos, porque é uma coisa importante. Ele diz assim, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. E aqui o conceito de liberdade de Paulo, ele vai explicar, é um conceito muito interessante, que ele diz assim, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. A ideia do apóstolo Paulo, como vocês têm ouvido nos últimos domingos, é que a religião judaica, o judaísmo, com os seus ritos, sacrifícios, a lei mosaica, não conseguia nos libertar de verdade. E é interessante que isso é paradoxal,
porque Deus liberta o povo do Egito para que, em tese, eles tenham liberdade. Só que o que o apóstolo Paulo está mostrando é que mesmo saindo da terra do Egito e da terra da escravidão, esses judeus, eles não são verdadeiramente livres porque eles estão governados, digamos assim, pela sua própria natureza humana. E a natureza humana, inclinada à morte e ao pecado, ela não consegue ser verdadeiramente livre. E Paulo está dizendo que a liberdade que Cristo oferece é uma liberdade verdadeira e genuína. E por quê? Porque Cristo nos libertou da força que operava sobre nós, produzindo morte na nossa vida, que é o que a gente chama de pecado. A Bíblia diz que a força do pecado é a morte. O pecado é tudo aquilo que produz morte. A Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte. Então a morte é a condição básica que todos nós vivemos, e isso é uma força, uma energia que opera dentro de nós. Mas ele diz, não se submetam novamente à escravidão da lei. E de qual lei ele está falando aqui? Desse sistema, dessas regras que alguns judaizantes estavam propondo lá no primeiro século, de que para você andar com Deus, você tem que crer no Evangelho e mais alguma coisa. Ele fala, prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Então existe uma experiência cristã que Cristo nada serve. É possível a gente acreditar em Jesus, mas por causa do tipo e da qualidade da nossa consciência, Jesus presta para nada. Porque o problema de Gálatas não é que eles estavam caindo no ateísmo, rejeitando a Deus. Eles acreditavam em Jesus. Só que eles acreditavam em Jesus e Paulo está dizendo que esse grupo aqui está dizendo o seguinte, beleza, mas vocês agora precisam se circuncidar. Esse acréscimo é, no fundo, uma rejeição à obra de Cristo. A obra de Cristo, para nós, ela é suficiente. A palavra suficiência tem que estar guardada aqui no nosso vocabulário cristão. O que Cristo fez é suficiente. De modo que a gente não precisa de mais absolutamente nada para andarmos com Deus, para vivermos com Deus por meio da fé. Cristo é suficiente. Volto a dizer, verso 3. Todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Basicamente você quer viver pela lei? Cumpra tudo. Porque se você quebra um mandamento, você quebra todos. Bom, pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça de Deus. Quer cumprir a lei? Cumpra toda. Você consegue? A lei tem uma série de mandamentos, preceitos que diz não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Rapaz, você não consegue rejeitar um pudim bem cortado assim na sua mesa no dia que você está fazendo dieta. A gente não consegue dominar a nossa língua quando a gente está com ódio no coração. Será que a gente consegue cumprir toda a lei? E é óbvio que Paulo sabe que não, por isso que ele está usando esse argumento retórico. Porque se a gente procura se tornar justos diante de Deus, dizer o seguinte, Deus me aceita porque eu sou assim, eu faço isso. Eu cumpro a regra. E Paulo está dizendo o seguinte, vocês se separaram de Cristo e caíram para longe da graça de Deus. Mas nós, e aí ele vai falar de nós, eles, que agora pela fé estão vivendo, que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Olha essa pergunta do apóstolo Paulo. Vocês estavam bem. Mas agora alguma coisa aconteceu para que a verdade se interrompesse dentro de vocês. Ele diz no verso 8, certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois ele os chamou para serem livres. Liberdade é uma coisa que muitos de nós pensamos que gostamos, mas a liberdade tem um custo tão alto, que muitas das vezes nós não queremos.
A história bíblica revela isso muito claramente. Quando o povo sai do Egito e vai em direção à Terra Prometida, eles, em tese, eram livres. Mas o povo, no deserto, tendo maná, tendo comida, Deus cuidando do povo, o que eles desejam? Voltar para o Egito. Porque a escravidão, de alguma maneira, ela nos dá um sentimento de que aqui eu estou protegido. De que nesse lugar eu estou seguro. Nesse lugar eu estou, de alguma maneira, sendo amparado por um outro que diz o que eu tenho que fazer. Por um outro que diz quem eu sou. Por um outro que diz para onde eu tenho que ir. Esse tipo de vida, não se enganem, parece que é uma coisa assim terrível, mas muita gente vive sob a lógica da escravidão e não percebe. Escravidões de natureza relacional e se mantém, por exemplo, submetidos a lideranças, a chefes, a relações familiares que os adoece e ainda assim se mantém porque pensa, bom, se eu não tiver, eu vou perder isso que eu tenho aqui também, que é tão bom. Se eu abrir mão dessa relação de trabalho, será que eu vou ter sustento para me manter minha família, manter minha casa? A gente sempre vende a nossa liberdade para alguém que em troca nos dá alguma coisa. E isso acontece o tempo todo na nossa vida porque no fundo, nós temos muito medo da nossa liberdade. A liberdade de trocar uma vida que a gente realmente é amado por alguém que nos ofereça migalhas de afetos, isso acontece muito facilmente. A gente trocar uma vida de liberdade por alguém que nos ofereça assim uma atenção péssima, de péssima qualidade e que faça coisas terríveis com a gente, mas ainda assim a gente diz assim, poxa, mas é melhor estar aqui tendo esse pouco de atenção do que não ter nada. Porque a liberdade custa muito. A liberdade, ela custa a nossa autenticidade, e a autenticidade é uma coisa muito difícil da gente viver na nossa época, nesse tempo. E Paulo está mostrando isso aqui, que Cristo nos chamou para sermos livres. Existe uma série de coisas na nossa vida que nos impede de ter liberdade de verdade. Relações de uma submissão passiva, adoecida, com uma outra pessoa que não me cause bem. O dinheiro, muitas das vezes, pode tirar a nossa liberdade. A pessoa fica tão presa numa situação que diz o seguinte, se eu perder isso, eu não vou ter nada. O que é melhor? A minha liberdade ou ficar sem dinheiro? A gente pode se vender por uma série de coisas durante a nossa vida, tudo em nome da segurança. A segurança é um dos maiores empecilhos da gente ter realmente autonomia e liberdade. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Vocês estão confiando que esse grupo de judeus aí, de pessoas que estão dizendo que é o evangelho mais alguma coisa, eles dão um certo conforto para vocês, porque eles dizem o seguinte, você que se circuncidou, agora sim você é cristão. Há um ambiente social que vai fortalecendo certas lógicas, e esse ambiente social vai dizendo para a gente que a gente está no caminho certo por uma certa coerção. Aquilo que Durkheim chamou de fato social. O fato social é uma coisa que se repete, a gente não percebe, é invisível, e de repente a gente se vê naquela situação, entendendo que fazendo aqueles ritos, eu estou seguro, eu estou aceito, eu faço parte da tribo. Só que Paulo está dizendo, se vocês quiserem viver o evangelho de verdade, vocês vão ter que romper com esse ciclo adoecido na vida de vocês. Não tem como crer em Jesus Cristo, acreditar que é somente pela fé no Filho de Deus e isso aí que vocês estão recebendo. Tem que se circuncidar, guardar sábado, guardar lua nova, guardar um monte de coisa. Paulo está dizendo, não entrem nessa. Se vocês entrarem nessa, vocês vão se perder do evangelho. Bom, verso 9. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Paulo está dizendo aqui duramente, né? Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuam a ser perseguidos? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam
deveriam castrar a si mesmos, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Bom, a gente está falando dessa vida de fé e eu queria fazer pelo menos duas atitudes que são necessárias para a gente se manter em fé. A primeira coisa é o que Paulo diz no verso 4. Permaneçam firmes para que vocês não caiam para longe da graça de Deus. Existe uma vida com Deus que é uma vida sem graça. O que é graça? É um favor imerecido. É aquilo que Deus fez por nós e que nós não temos como retribuir, não temos como pagar. E isso não nos coloca em dívida. Pelo contrário, a graça nos coloca diante de uma consciência de que Deus nos deu alguma coisa tão extraordinária que a gente não pode pagar. E como um ato voluntário, olhando para essa oferta de Deus, que é o nosso perdão, é o próprio Cristo, a gente vive a partir dessa gratidão, de uma vida grata. Só que existem pessoas que começam na fé e terminam num outro evangelho. Então, quando a gente olha para o que é o outro evangelho, é importante entender, e eu vivo num país, né, no Brasil, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem cristão à torta e à direita. Talvez não aqui no Leblon, Ipanema, menos, mas Zona Oeste, Zona Norte, Baixada Fluminense, tem muitos evangélicos por metro quadrado. E aí a gente pode naturalmente pensar que o fato de termos muitos evangélicos é o sinal de que o evangelho está presente. E isso não é uma realidade. Paulo está dizendo para uma igreja que está reunida em torno de Cristo, que acredita em Jesus, de que, seguindo algumas lógicas, eles podem cair longe da graça de Deus. Quando é que a gente cai longe da graça de Deus? A gente cai longe da graça de Deus quando, por exemplo, a gente acredita que o moralismo é um sinônimo do evangelho. Gente, eu tenho a impressão de que o nosso sintoma aqui no Brasil, principal, dos evangélicos é o moralismo. Moralismo é uma postura filosófica, política, social, relacional, onde eu coloco como critério da minha relação com o outro a moral que eu acredito sendo a melhor. Moralismo é isso. Por que muitos cristãos baseiam a sua relação com Deus no moralismo? Por uma coisa chamada medo. Medo de Deus. Medo de ir para o inferno. Medo do julgamento do outro. Medo do julgamento da igreja. Medo. O medo, ele faz com que eu me torne uma pessoa rígida. Psicanaliticamente, eu me torno uma pessoa superegóica. Isso é, eu pego a lei, que é um instrumento que regula a minha relação comigo mesmo e com o outro, como a base da minha relação e do meu olhar para o mundo. Então, eu estou o tempo todo julgando todo mundo como certo e como errado a partir desse critério moral. Então eu digo que uma pessoa está perto de Deus porque eu olho para aquilo que externamente ela me apresenta e digo, essa pessoa está perto de Deus porque eu, olhando para a vida que ela mostra para mim, ela tem uma vida moralmente correta. E o moralismo é uma maneira da gente cair da graça de Deus. O evangelho não é moralismo. O evangelho não é uma postura moralista. Muitas vezes a gente pensa isso. Que quando a gente vai estabelecendo um moralismo,
a gente vai se sentindo bem. Tu já viu uma criança que vive numa família extremamente moralista? Ela pode ter duas posturas, geralmente, né? Uma postura é quebrar o moralismo da família. Ela vai se tornar o antagonismo daquela família. Vai ser o extremo oposto. Se a família, aquela família extremamente rígida, você vai ter um filho aí, sei lá, punk rock. Tô inventando os estereótipos, assim. Coitado do Ramon, que é o roqueiro, da Renata. Ramon é... vai se tornar o extremo oposto daquela família, como uma rejeição interna daquilo que ela vê. Ou, por outro lado, ela vai se tornar o exemplo da família. Só que esse exemplo tem um custo, assim, danado. Os dois têm custos, né? Mas esse exemplo da família, essa pessoa perfeitinha, ao longo da sua vida vai ter que conviver com muitas dores internas. Então, o moralismo é uma das piores maneiras, ou das melhores maneiras, da gente cair para longe da graça de Deus. Uma outra coisa que nos faz cair para longe da graça de Deus é o ritualismo. Acreditar que o que Deus aceita é o meu rito. Então eu vou lá na igreja, acendo uma vela para o santo e falo, Senhor, eu estou aqui fazendo o meu sacrifício. Eu subo a escadaria da penha de joelho para fazer o meu voto, é o rito. Eu acordo todos os dias pela manhã às 7 horas para fazer o meu rito de orar. Tudo bem, a gente tem que ter rotina. Mas quando isso se torna um rito, a lógica do rito é que repetindo, Deus vai gostar mais de mim. Deus vai me abençoar porque eu fiz aquilo. E quando eu deixo de fazer, meu Deus do céu, meu dia vai ser péssimo. Deus não vai me abençoar. Deus não vai estar comigo. Porque o rito, ele tem esse poder. Existem muitas pessoas que caíram do evangelho há muito tempo, mas mantém o rito. O evangelho já está longe do coração dela faz meses, anos, e ela manteve o rito. E ela acha que é o rito que sustenta o evangelho. O que sustenta o evangelho no nosso coração é a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso que eu não entro na briga de clube de futebol religioso, de time religioso, que é, se você é evangélico protestante e o fulaninho é católico, ele está perdido, está longe da graça de Deus, isso não serve para nada. Religião é igual time de futebol. Cada um tem o seu, pensa do seu jeito. O que importa, no final das contas, no final do dia, é a nossa fé em Jesus Cristo. Porque não é o fato de eu achar que eu estou no rito certo. Ontem eu vi um vídeo no Instagram de uma menina falando assim, eu fui líder de louvor, fui cantando na igreja, tal, agora eu encontrei a religião certa. E ela recebendo uma hóstia do padre. E eu falei assim, ainda é rito. Na cabeça dela, ela acha que Deus tem uma casa certa. Deus tem um endereço certo. E sabem de uma coisa? Deus não tem casa, Deus não tem templo, Deus não tem religião. Deus nunca foi evangélico. Deus nunca foi católico. Deus nunca foi cristão, inclusive. Deus é Deus. E para a gente manter ele no lugar dele, a gente tem que diferenciar ele de tudo e de todos para que ele continue sendo Deus. Porque todas as vezes que eu coloco Deus na minha caixa dogmática, eu diminuo Deus e aumento o meu dogma. E aí eu faço com que Deus se torne menor do que o meu dogma e eu coloco uma coleirinha nesse Deus criado à minha imagem e semelhança, ou pelo menos pelo meu intelecto, dizendo Deus é isso. Deus, por definição, é totalmente outro. Deus não cabe. E por isso que, diante de Deus, a gente está diante do mistério. Diante do mistério, todas as vezes que alguém teve uma experiência com Deus, a pessoa cai de joelhos. Não sabe nem dizer qual é o nome, geralmente emudece. Então, eu tenho aquele princípio de que o nome de Deus não pode ser tomado em vão. Porque Deus é esse mistério e que quando a gente vai tomando o nome de Deus para tudo, a gente banaliza quem Deus é. Por isso que, geralmente, vocês não me veem falando muito Deus, 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 Pai do Senhor, coisas desse tipo, que eu acho que a gente vai tornando Deus uma palavra trivial. E eu acho, e para mim, Deus é um nome que deve ser invocado, dito, com a consciência de quem Ele é.
e não como um substantivo sem muito valor, como um nome que não significa nada. Deus, para nós, ele é alguém próximo. É como chamar um amigo para uma conversa. A lógica sacrificial também nos faz cair da graça. Quando eu penso, por exemplo, que se eu não fizer nenhum tipo de sacrifício, Deus não vai me abençoar. E, gente, como tem lógica sacrificial no mundo corporativo? A gente vai perdendo a alma, perdendo a vida, a saúde mental, em nome e pelos ideais de que, fazendo isso, lá na frente, eu vou ter a minha bênção. O mundo corporativo não usa esses termos religiosos, mas ele diz o seguinte: faz muito sacrifício e no final te dou uma recompensa. Só que às vezes a recompensa é a nossa própria vida. E será que alguns sacrifícios são realmente válidos? Será que em nome do dinheiro vale tudo? E eu sei, gente, que eu estou falando com pessoas que são muito dedicadas ao que fazem, que amam o que fazem. Mas eu acho que como um pastor, um líder religioso, de certa forma, eu acho que o meu papel é a gente relembrar valores que são realmente fundamentais para a vida. Porque senão a gente fica reafirmando certas lógicas que o mundo ensina para a gente o tempo todo, e com isso a gente vai fazendo o que Jesus falou para a gente não fazer. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a alma não é para o inferno depois da morte. Perder a alma é perder a vida nessa existência enquanto você vive. E tem muita gente que já perdeu a vida em nome de sacrifícios cada vez maiores para conquistar seja lá o quê. Então, a gente tem que resistir ao moralismo, ao ritualismo e à lógica sacrificial na nossa vida para que a gente não caia do evangelho. Deus não aceita sacrifício, Deus não aceita a nossa moral, Deus não aceita o nosso ritualismo, Deus só aceita gente que se relacione com Ele por meio da fé. Só que não basta ter uma postura negativa, como a gente diz em teologia, apofática, do que nós não devemos fazer. O que o apóstolo Paulo nos mostra é uma postura também positiva. O que então fazer? Diante do que eu sei que eu não devo fazer, o que nós fazemos? E Paulo diz o seguinte: sigam a verdade em amor, servindo uns aos outros. Porque toda a lei se resume nesse único mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Se a gente quer um dogma para a nossa fé, o nome do dogma é amor. Se ao invés da gente verificar se alguém é cristão ou não, pelo lugar que frequenta, pela música que canta e pela quantidade de versículos que ela tem guardado na cabeça, ao invés da gente fazer isso, a gente verifica o cristianismo de alguém, se a gente pode chamar assim, pela capacidade que a pessoa tem de amar. A pessoa é capaz de amar? A pessoa é capaz de se doar por alguma causa, por alguma coisa que não seja ela mesma? A pessoa é capaz de se doar por alguma coisa que não seja o seu próprio umbigo? Aí talvez a gente pode encontrar a fé genuína em Jesus Cristo. Tem um autor chamado Paulo Brabo. Ele escreveu um texto chamado Bacia das Almas. Eu recomendaria a todo mundo, se vocês quiserem ler um texto cristão ácido, crítico, desse autor que desistiu do cristianismo brasileiro, foi morar em outro país, viver lá, sendo escritor, dando palestras e tal. Mas ele fala uma coisa muito interessante que sempre mexe com a minha cabeça. Ele diz que o último cristão morreu numa cruz. E todos os outros estão tentando. Porque quando a gente vai olhar para a realidade, a vida cristã, que deveria ser uma vida de despertamento para Deus, de relacionamento com Deus, de devoção a Deus, de adoração a Deus, mas ao mesmo tempo se desdobrasse numa vida concreta e prática de amor ao próximo, na realidade a gente continua vendo aquilo que a sociedade tem como padrão se repetindo no nosso mundo interno, da igreja.
E são pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho há 10, há 15, há 20, há 30 anos e continuam com os mesmos preconceitos, com as mesmas lógicas racistas, com as mesmas maneiras classistas de viver a realidade da sociedade. E a gente tem que se perguntar, será que o Evangelho ganhou força no coração e na mente dessas pessoas? Porque quando a gente fala de servir, a gente pode, inclusive, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, servir ao outro sem amor. Paulo diz assim, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres sem amor, nada disso me valerá. Então Paulo está dizendo que o que motiva a minha ação é o amor. Porque eu posso, inclusive, fazer coisas boas com a motivação errada. E isso também não tem serventia nenhuma para Deus. Então não é o fazer pelo fazer que Deus vai dizer, poxa, a sua fé realmente ganhou força. É fazer pela motivação do amor. É o fato de eu amar o meu próximo que me motiva em direção a ele. E quando a gente fala de serviço, o servir, ele tem características. Como, por exemplo, a abnegação. E como é difícil ser abnegado. Cara, pensa só. A gente tem uma rotina de vida extenuante, assim, cansativa. A gente faz muita coisa, ainda mais para quem precisa pegar transporte público ou pegar o seu carro para ir de um lugar para o outro. Esses translados de um lugar para o outro, dirigir ou pegar metrô, ou seja, isso deixa a nossa rotina muito cansativa. Aí o pessoal falou, então vamos para o home office. Aí tu descobre que no home office tu acorda trabalhando e dorme trabalhando. A coisa fica complicada de outro jeito. Então a gente está o tempo todo numa rotina frenética e quando você para pensar, bom, Herbert, eu entendo a abnegação, mas cara, cadê o tempo que eu tenho para isso? Não é mole ser abnegado. No mundo que a gente vive, na rotina que a gente vive, a abnegação é um caminho necessário para a gente servir. Não tem como a gente falar eu amo se nas suas mãos não tem nada concreto de amor. Esse amor não serve, esse amor não abençoa ninguém, esse amor não transforma ninguém. Servir com amor também passa pelo altruísmo. É muito interessante que essa conversa nossa aqui é aquelas conversas difíceis de fazer. Pelo menos para mim porque eu chego aqui, tenho que pregar. E eu tenho que pregar com a verdade do Evangelho e o desafio é que vocês me conhecem, eu conheço todos vocês. Pode parecer uma coisa assim, pessoal. E eu fico assim, caramba, como é que eu prego isso aqui? E a minha vida está nesse jogo aí. A minha história, né? Eu, Lidiane, a nossa vida. E é um desafio, porque uma coisa é eu fazer um discurso para uma massa onde ninguém me conhece. E falar um monte de regra que ela tem que viver, e outra coisa eu dizer coisas aqui que me implicam. Me colocam no jogo. Me colocam no jogo porque ser altruísta é um desafio para nós. Para mim, para você. A gente vive numa sociedade extremamente autocentrada. Extremamente egocentrada. Jesus falou que no final dos tempos tem gente que fica tentando achar escatologia quando os Estados Unidos faz alguma coisa, a Rússia faz outra coisa, Israel faz alguma coisa e a China faz alguma coisa. Todo mundo vê sinais do fim dos tempos. Logo, logo aparece um evangélico trazendo uma retórica que tenta montar um quebra-cabeça para dizer tudo está pronto para o anticristo vir. Aí todo mundo fica, meu Deus. Jesus falou o seguinte, quer ver um sinal dos últimos tempos? O amor de muitos se esfriaria. O final dos tempos não é ausência de religião. O final dos tempos é ausência de amor. E quando a gente olha para o mundo de hoje, a gente vê muita religião.
mais poucos sinais do amor presentes. Servir com amor passa pelo nosso altruísmo, pela nossa generosidade, por uma vida graciosa. Graça é oferecer ao outro o que ele não merece. Isso é graça. Se eu dou ao outro o que ele merece, eu estou sendo justo. Se eu ofereço ao outro o que ele não merece de maneira graciosa, eu estou sendo uma pessoa que vive pela graça. A gente pensa graça em termos de gratidão. Alguém fez uma coisa pra gente e a gente fala muito obrigado. Mas a gente tem que pensar em graça em termos ativos. Isso é fazer alguma coisa ativamente para um outro e para o meu próximo, de modo que o abençoe e ele agradeça. Quando você lê Mateus capítulo 5, versos do 13 ao 16, Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Porém, se o sal não tiver sabor, ele não serve para nada a não ser jogado na terra e ser pisado pelos homens. E vós sois a luz do mundo, e a luz, se ela não for colocada para iluminar todos, não serve para nada. Você guarda a luz debaixo de uma mesa, ela não serve para nada e não ilumina ninguém. Mas Jesus fala que quando nós somos o sal da terra e luz do mundo, nós abençoamos as pessoas e essas pessoas que foram abençoadas glorificam o vosso Pai que está nos céus. Então, quem na realidade agradece é quem foi abençoado, que recebeu a nossa ação de serviço por causa do evangelho que habita em nós. Então, o evangelho me move o tempo todo para que o outro agradeça. A gente pensa que o evangelho é um caminho em que eu sou a pessoa que estou agradecendo. Na realidade, o evangelho promove em mim um tipo de pessoa que faz com que todo mundo que está ao meu redor agradeça pela vida que eu tenho e pela vida que eu levo. Está entendendo a lógica? Não sou eu que estou dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho o evangelho. É o meu próximo que está dizendo, obrigado, Senhor, pela vida do Herbert, pela vida da Renata, pela vida do Júlio. É quem está convivendo comigo que está sendo grato por aquilo que me habita, por aquilo que me transforma. Por isso que você só cumpre esse mandamento de amar a Deus e as pessoas no dia que você realmente começar a resistir o outro evangelho e começar a servir pessoas. Pense nisso. Como é que a sua vida pode se expressar para servir mais pessoas? Os calos que você vai ter que ter, as noites talvez mal dormidas que você vai ter que ter. Se você não quer nem se estressar, nem se cansar, nem perder uma noite de sono, sabe que você nunca vai conseguir servir ninguém. Porque quando a gente está no caminho do serviço, do amor ao próximo, a minha vida está dedicada a alguém, você vai ter preocupações. E é assim, só assim que a gente abençoa pessoas. Enquanto isso não acontece, a nossa vida só é nossa. O nosso trabalho é só nosso, nosso dinheiro é só nosso, nosso tempo é só nosso, tudo é só nosso. Mas quando a gente tem alguém a quem servir, a quem se doar, a quem amar, a quem lembrar, por quem orar, por quem abençoar, por quem compartilhar uma palavra de vida, a sua vida começa a ganhar novos sentidos. Pensa na sua semana. Quantas pessoas passam por você e saem dessa conversa, dessa relação, abençoados, transformados, impactados. De modo que o evangelho na sua vida seja um sinal de luz e de graça para a vida das pessoas. Então sirvam. Se vocês querem um bom caminho para começar a servir, aqui na Viva a gente tem um monte de coisa para fazer. Vai ter retiro da família esse ano, nosso retiro familiar. A gente vai precisar de muita gente para servir. E servir é o seguinte, chegar cedo, organizar, gerir as coisas, talvez ir no lugar ver se funciona, para que as pessoas que forem sejam muito abençoadas. A gente vai ter evento de casal, por exemplo, vai ser um lugar para a gente abençoar casais e famílias. A gente vai precisar de gente para trabalhar com a gente. A gente precisa de gente, por exemplo, para montar essas coisas aqui do culto de domingo, para que as pessoas que vierem nos visitar possam ser abençoadas. É muito bom ser abençoado, mas é muito melhor abençoar.
Eu cresci na igreja e desde que eu me conheço por gente, eu sempre trabalhei na igreja. Não teve uma vez, igreja grande, igreja pequena, não teve um momento na minha vida que eu não me vejo e não me vi trabalhando na igreja. E quando eu falo trabalhando, é literalmente me doando muito mais do que aquilo que, inclusive, recebo. Muito mais. Muito mais, sempre foi assim. Desde a minha adolescência, tocava na igreja, eu lembro de uma época que a minha igreja estava em obra, e aí tinha que chegar, o culto começava às 8h30 da manhã. Pensa nisso. Na minha igreja tradicional, o culto começava às 8h30, depois tinha escola dominical, logo em seguida. Só que a igreja estava em obra. A gente precisava pegar as coisas, os instrumentos, microfone, bateria, caixa de som, não sei o que lá, do segundo andar, que a gente se reunia no prédio social, e levar para o prédio principal, pro templo, organizar aquilo tudo. Teve um dia que eu cheguei, tinha que chegar às 6h30 da manhã, eu cheguei às 6h30 da manhã e ninguém foi naquele dia para arrumar as coisas da igreja. Ninguém foi. E eu fiz tudo sozinho. Eu, seu Moacir, um senhor de, na época, devia ter uns 70 anos por aí, a gente foi levando tudo. Quando chegou 8h30 no culto, estava tudo pronto. E eu lembro de pensar assim, caramba, as pessoas que virão ao culto nunca vão saber o que aconteceu aqui. Tô falando agora, tá gravando, isso aqui é um protesto daquilo. Mentira, seu Moacir já até faleceu, gente, nem... Mas o ponto que eu tô dizendo é o seguinte, uma vida de serviço é uma vida, muitas das vezes, invisível em vários sentidos. As pessoas não estão ali te vendo o que você está fazendo, mas isso é a maneira de você fazer com que outras pessoas sejam abençoadas e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então façam da vida de vocês uma vida ativa de resistência a um outro evangelho. Se Deus me der graça, saúde e sanidade mental, eu vou estar aqui o tempo todo resistindo a esse outro evangelho, como um guardião dessa boa nova. Mas por outro lado, eu vou estar incentivando o tempo todo que a gente sirva, que a gente ame o próximo de maneira concreta, ativa, de modo que quem ouve o eu te amo, de alguma maneira diga, caramba, você fez isso por mim, por quê? Aí talvez você possa dizer, porque Cristo fez uma coisa extraordinária por mim, porque Cristo me salvou. Ele me tirou da força da morte, do pecado, eu estava perdido em mim mesmo, eu estava perdido em uma série de coisas e Cristo me resgatou. E como um ato de gratidão a Ele, eu estou aqui também te servindo para que você conheça essa boa nova. Isso é o Evangelho, ativo, vivendo dentro de nós. Bom, eu quero orar com vocês. A gente vai estar terminando nosso culto. Orar com vocês, por nós. E eu queria que se vocês pudessem aí, pedir para o Ramon fazer um violão ali para a gente. Esse momento é seu e Deus. É seu e Deus. Talvez é o momento de você refletir aí dentro de você, do seu coração, da sua mente. Primeiro, como é que você tem deixado esse outro evangelho talvez entrar na sua vida, de que maneira? Mas acho que, sobretudo, perguntar a Deus assim, Senhor, como eu posso te servir mais? Como é que eu posso ser uma bênção? Como é que eu posso ser uma luz para outras pessoas? Quem precisa do meu serviço, do meu altruísmo, do meu tempo, da minha generosidade? Quem precisa ser alvo dessa boa nova que o Senhor faz com que eu viva? Eu vou dar um minutinho para você orar, pensar, e depois a gente ora juntos. Senhor Deus, em
Primeiro, muito obrigado por esse tempo de reflexão aqui essa manhã. Obrigado porque a gente pode parar esse tempo no domingo, ter um tempo aqui pensando, orando, refletindo. E, Senhor, nós somos teus. A gente vive a nossa vida, vive a nossa história e pedindo ao Senhor que nos faça ter essa vida assim de significado, com alegria, com propósito, com energia, Senhor. De modo que a gente não fique voltado só pra gente, preso no nosso mundinho, mas como diz o apóstolo Paulo, que a gente tenha essa capacidade de amar ao Senhor e amar ao nosso próximo, como o Senhor nos amou, Pai. Nós somos esse imperativo de amor para o mundo, Senhor. A igreja é salva para amar, para servir, para se doar, Pai. Então, nos ajude, Senhor. Nos ajude a ter alegria na missão. Nos ajude a ter alegria nesses momentos em que nós somos chamados a servir, Senhor. Também nos ajude a resistir ao outro evangelho que não nos abençoa, nos faz cair da graça. Ele não é bom para nós, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós hoje para sempre. Amém. Amém.